Fala galera, começa agora a sua dose semanal de empreendedorismo, bate-papo inteligente, entrevistas e dicas para você se conectar com a realidade do mundo dos negócios e empreendedorismo. Esse é o Pulso Empreendedor aqui na RC7, em podcast e também no YouTube. Se inscreve, ativa o sininho das notificações e siga também nas redes sociais no @Pulso Empreendedor. Eu sou o Malek Doubles. Eu sou o Vinícius Chaves aí, todo mundo está acompanhando aí, sejam bem-vindos ao Pulso Empreendedor. E a gente traz o programa com conteúdo de primeira e também os nossos destaques, onde o 5G é liberado em mais de 347 municípios aí no Brasil e também 10 concursos de graduação, 10 cursos de graduação que vão desaparecer ou se modificar drasticamente até 2030, daqui a 7 anos, então muita coisa vai mudar. Claro, as dicas dos nossos parceiros também e a nossa entrevista com um case muito legal aí, de uma oportunidade que às vezes as pessoas talvez não enxergam, né, Malik? É verdade. A gente tem falado muito de tecnologia, né? Sempre está no pulso, sempre está no nosso assunto aqui. E é importante a gente pensar de que forma a tecnologia pode impactar de forma positiva a vida das pessoas, transformar mesmo a vida das pessoas. E aí eu vejo uma coisa assim que me chama muito a atenção, que ao mesmo tempo que a gente usa ferramentas modernas para muita coisa, a gente vê algumas áreas da vida de forma bem analógica, bem ultrapassada, né? E um exemplo que sempre me chama muito a atenção é quando eu tô, por exemplo, no trânsito e aí daqui a pouco para numa sinaleira e aquela sinaleira ali que vai demorar 2 minutos, né? Pelo menos aqui na nossa cidade tá assim, né? Vai demorar um tempão para abrir aquela sinaleira. Normalmente a gente dá uma olhadinha no WhatsApp, eu sei que não pode, né? Mas dá uma olhadinha ali no WhatsApp. Detran, tá assistindo aí, já sabe. Você tá com a tecnologia na mão, daí tem a tecnologia ali também embarcada, né? O veículo em si tem um monte de tecnologia, e aí quando você vê também no painel ali aquele telão, assim, então tecnologia por tudo que é lado, e você muitas vezes ali 2 minutos parado no trânsito. Às 2 da manhã. Às 2 da manhã, não importa a hora, às vezes até de manhã cedo, e não tá vindo nenhum carro em nenhuma outra direção e você tá parado ali. E aí você vê assim, pô, cadê a tecnologia aqui para me ajudar a tornar a coisa um pouco mais eficiente? Eu acho que as cidades têm esse desafio, né? E aí existem uma série de inovações que não só nas cidades, mas em várias áreas da nossa vida a gente pode aplicar. E para falar um pouquinho, então, sobre esse tipo de inovação, sobre o uso de tecnologia para impactar a vida das pessoas, pensando em cidades e outras ideias, a gente recebe hoje a Ariana Valcanaia aqui no programa. Já esteve aqui no Pulso antes. Muito bacana a participação anterior. Hoje com certeza vai ser show também. E o Cleverton Antunes também. Então, bem-vindos ao Pulso. Tudo bem com vocês? Tudo bem, obrigada pelo convite de novo, Malek, Vini, pela oportunidade de a gente conversar um pouquinho sobre esse case. Eu tô bem, vocês estão bem? Também. Tá legal, tudo certinho, e ansioso pelo bate-papo. E aí, Cleverton, tudo bem, cara? Tudo certo. Muito obrigado pelo convite. Vai ser um prazer conversar com vocês. Perfeito. Na oportunidade em que a Ari esteve conosco aqui, a gente contou um pouquinho sobre o case da Wiki, sobre como comercializar, né, fazer negócios com o exterior também, foi muito legal. Então, para você que não acompanhou, procura no Pulso aí, vai ter o episódio. Só não lembro o número depois, a gente deixa na descrição ali. Mas hoje a gente traz vocês aqui para falar um pouquinho sobre o Gerencity, que é aí uma spin-off, né, uma inovação que vocês lançaram recentemente. E eu queria ouvir de vocês, né, o que é o Gerencity para quem ainda não conhece a ferramenta. Legal. O Gerencity, ele é uma solução, uma startup, que é composta basicamente por 2 soluções tecnológicas, um aplicativo e um sistema web. Ele é vendido para prefeituras, né? Então ele é uma solução de smart cities, que a gente chama. A intenção é justamente ajudar as cidades a ficarem mais inteligentes. Basicamente é isso. Vocês querem que eu conte um pouquinho mais sobre como surgiu o Gerencity? A gente vai deixar isso pro bate-papo, mas eu queria também entender um pouquinho qual que são as funções de vocês lá dentro hoje, né? O que cada um de vocês toca, quantas pessoas tem no time também. Legal. Só para, de repente, esclarecer um pouquinho mais sobre o Gerencity, a ideia dele é que a gente possa auxiliar o cidadão a se comunicar de forma mais fácil com a prefeitura. Talvez isso não tenha ficado claro. Legal. Mas em relação ao nosso time, quer contar um pouquinho, Clever? Sim. O Gerencity, ele nasceu ali dentro da Wiki, né? Então nós temos um time de 8 pessoas. E eu atualmente estou responsável pelo setor de desenvolvimento e também acabei absorvendo o Gerencity, né? E nós temos 3 desenvolvedores, 2 designers
e a Ari que cuida do nosso setor administrativo comercial, então ela também acabou absorvendo essas funções dentro do Gerencity, né? Uhum. Bacana. Bem legal. E quando vocês falam assim, né, soluções para ajudar as cidades, né, de uma forma mais inteligente, pensando no Gerencity, né, qual que é o problema a ser resolvido, né? A gente vê essa mentalidade de startup, né, essas spin-offs que vocês estão criando aí, tem muito essa visão assim, tem que ter um problema, né? E aí para o nosso ouvinte também, para quem está acompanhando, entender qual o problema a ser resolvido. Legal. O Gerencity ele surgiu, na verdade, de uma pesquisa. A gente aplicou uma pesquisa e a gente conversou com diversos gestores municipais para entender, de fato, qual que era o problema que tinha no sentido de como é que essas demandas da população chegavam para eles e quais eram os problemas que tinham nesse processo. O que a gente identificou conversando nessa pesquisa bem qualitativa mesmo, assim. As demandas da população, elas chegam descentralizadas, ou seja, o pessoal reclama na rádio, reclama na TV, reclama pro representante de bairro, posta no Instagram, marca a prefeitura, manda e-mail, manda WhatsApp. E muitas vezes, na verdade a maioria das vezes, isso não chega direto no setor responsável por aquela demanda. Alguém sabe qual é o setor responsável? Exatamente. Então, o que acontece? Esse escoamento, ele é muito lento. Uhum. Isso faz com que, muitas vezes, essas demandas ou se percam ou demorem para ser resolvidas. E aí a gente foi entender exatamente o lado do cidadão também. Então, tipo, por que isso acontece? Por que o cidadão reporta por esses múltiplos canais e não tenta um contato direto com a prefeitura, ou se tenta, onde que tenta? E nessa pesquisa a gente identificou também que a grandíssima maioria das pessoas não conhecem, por exemplo, um processo de ouvidoria. Não vem na cabeça delas, tipo, tem um buraco na minha rua, vou abrir um processo de ouvidoria. Uhum. Muitas pessoas sequer conhecem esse termo, assim, ouvidoria. E a gente também identificou que várias dessas demandas não precisariam necessariamente entrar num processo longo de ouvidoria. Poderia ser resolvido de uma maneira mais simples. E aí, justamente por esse reporte ser descentralizado, o pessoal que reclamou de alguma forma, alguma coisa para a prefeitura, sempre sente falta de feedback. Então, foi nesse sentido, assim, que a gente pensou, tipo, o que a gente poderia fazer para auxiliar essa comunicação? E aí, tendo o Cleverton no time, em outra oportunidade ele já tinha tocado um projeto. Acho que você podia contar um pouquinho sobre Gerencia Vias, Clever, quando ele aconteceu. Isso, o Gerencia Vias foi uma ideia que surgiu em 2014. Aqui em Lages mesmo, a gente aplicou junto com a Secretaria de Agricultura. Bacana. Na época, o aplicativo foi implantado, funcionou por 2 anos dentro da Secretaria, e ele era voltado especificamente para vias rurais, né? Então, o pessoal do interior tinha algum problema com ponte, com mata-burro, ou nas estradas mesmo, reportava pelo aplicativo, funcionava offline, depois enviava para a prefeitura, e a prefeitura montava planos de ação nas localidades para resolver esses problemas, né? Uhum. Então, foi bem o embrião do Gerencity mesmo. E na época legal. teve uma repercussão bem grande. A gente pensa assim, via rural, reportar por aplicativo, será que isso faz sentido? O pessoal utiliza mesmo? Mas quando o aplicativo foi descontinuado, houve até uma movimentação da população, foi parar em jornal, o pessoal reclamando que a prefeitura não tinha continuado o aplicativo. Até esses tempos eu estava resgatando alguma das matérias, tinha o pessoal falando do quanto era fundamental, porque na área rural, se uma estrada dá problema, significa que um monte de gente fica sem escola. Uhum. O pessoal não Sim, chega sim. realmente. Uhum. Então aí a gente começou quando a gente resgatou isso, a gente pensou, talvez faça sentido a gente resgatar aquela ideia e ampliar ela. E aí, a gente vinha trabalhando nessa ideia quando abriu aqui em Lages, através do Orion Park, um edital que se chamava Edital Conecta Lages, que foi feito pra gente, assim. não foi feito, mas parece que foi feito, porque a gente já estava trabalhando nessa ideia e o propósito do edital era oferecer o desenvolvimento de uma solução GovTech, uma solução para prefeituras, que resolvesse e melhorasse a comunicação entre cidadãos e prefeituras. Nossa. Aí a gente, cara... Puxou todas, como diz, né? Exato, esse produto já estava, né, pré-desenvolvimento dentro da casa, e a gente falou, vamos participar desse edital. Você vê, vocês estavam preparados para aquele momento ali, né? Já tinha uma solução validada, né? Já tinham várias ideias, que legal, né? Quando surge esse tipo de iniciativa, mas vem uma pergunta também, assim,
desde daquele primeiro aplicativo da parte rural ali, né, que você já tinha trabalhado, e até esse momento, vocês têm outras atividades. Eu acho que tem um pouco o lado empreendedor também, Com certeza. no sentido assim, por que vocês resolveram encampar essa ideia? Porque, ok, eu vejo um monte de problemas na cidade ou problemas em outras áreas e nem sempre eu me proponho a ir lá e resolver essas coisas, né? E aí a gente sabe que é uma oportunidade também de empreender, mas existe também um porquê, né? Por que vocês resolveram encampar essa ideia? A gente, quando empreendedor, a gente sempre tem esse sentimento de transformar a vida das pessoas. Exatamente. E eu acho que a gente não tinha ideia do quanto isso seria impactante pra gente e pra cidade até a gente lançar o aplicativo e começar a ter feedback de pessoas no sentido de eu reportei faltava uma placa na esquina da minha casa, eu reportei, já tinha dado acidente aqui, o pessoal da prefeitura veio aqui, resolveu, agora estamos em paz, sabe? Então a gente teve esse sentimento de que realmente o nosso produto ele tá impactando a vida de pessoas e a gente principalmente está ajudando a transformar a cidade, né? Isso é bem valioso, bem incrível pra gente. Bacana. E também tem aquela coisa, né? Como o Mark falou, porque é fácil, né? Porque eu tô vendo tal situação ali que não tá legal e só reclamar. Então, por que você, né, que tá ouvindo a gente, tá assistindo a gente, não pensa, será que eu não posso me inteirar de um edital? E aí eu queria destacar a importância, né, de, primeiro, vocês empreenderem, né, terem lá o negócio de vocês, a Wiki, estarem o tempo todo lá conectado com as oportunidades, mas a gente percebe que essa aproximação assim com o Orion Park, com as entidades, esse interesse também pelas oportunidades que vêm através dos editais ali, e hoje, né, para quem é de Lages aqui vai saber que tem o Orion Park, mas eu tenho certeza que em todas as regiões existem os centros de inovação, enfim, as instituições. Cara, tem muita documentação. Eu recebo toda semana lá um e-mail do Orion Park com no mínimo assim 10 editais, 10 oportunidades lá para você criar um negócio, para você empreender. E, cara, tipo assim, realmente fazer o óbvio, né? Pô, tá vindo oportunidade. Eu tenho certeza que muitas ideias que as pessoas têm se conectam com algum edital, porque as ideias elas partem de problemas reais também, né? Exato. Mas eu queria que vocês falassem um pouquinho pra gente agora. Beleza, tiveram uma ideia, tinham lá na gaveta, né, um projeto já meio que formatado, que conectava com a ideia. Como que foi a jornada inicial de vocês? Como é que foi aí negociar com o poder público? Qual que é a diferença também de você vender para o poder público e vender para a iniciativa privada também? Acho que é legal as pessoas entenderem um pouquinho essas diferenças. Queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso. Legal. Eu acho que quando a gente empreende com Smart Cities, né, que é esse viés de cidades inteligentes, você trabalha com GovTech, não basta você ter interesse financeiro, assim, você tem que ter muito interesse no propósito, que é realmente, claro, beleza, é um negócio, Sim. Mas como o Cleverton falou, é a satisfação de alguma forma você tá podendo melhorar determinado processo e tal, porque uma coisa que a gente descobriu ao longo desse processo é que a gente precisa estar bem preparado, porque as pessoas misturam a percepção que elas têm sobre a cidade delas, sobre o gestor da cidade delas, com o produto. Então, assim, é bastante crítica, o pessoal vai reclamar e tal. Quando a gente estava lançando o projeto, teve uma pessoa que falou em algum canal, falou assim, reclamar é fácil demais, não precisa de mais coisas pra ajudar a reclamar e tal. Então, teve essa preparação, assim, tipo, estamos entrando no GovTech, é um lugar onde o pessoal tá sempre pisando em ovos. É um mercado tenso, digamos assim. É um mercado tenso, exatamente. Não fazíamos a menor ideia de como se aproximar desse mercado. Começamos a fazer alguns benchmarkings com empresas que já vendiam para a GovTech. Quem não vendia e era, né, da área de inovação sempre falava pra gente assim, cara, vocês estão se metendo num buraco, assim. Eu, se fosse vocês já pensaram numa versão B2B do negócio de vocês? Porque assim, estão se metendo num buraco. Então, o que a gente começou a fazer é buscar muita informação mesmo, assim. Então, por exemplo, preciso fazer uma capacitação sobre a nova lei de licitação. Era uma coisa que eu jamais iria me interessar. Então tem esse background primeiro de entender como as coisas funcionam. E em relação à aproximação, a gente viu que para vender para prefeituras é muito account-based marketing. Assim, você tem que pensar na prefeitura que você quer e tentar meios de abordá-la, assim, através de associações, como a Mures, por exemplo, através de consórcios e tal. Mas é uma abordagem bastante diferente do B2B, assim. A gente
lançou muito recentemente o Gerencite. No dia 31 foi feito o nosso primeiro lançamento. Foi aqui na cidade de Lages, porque obviamente a gente ganhou o edital aqui, então a gente queria trazer... A gente também é bairrista, a gente precisa... Se a gente consegue impactar e melhorar de certa forma a vida das pessoas, a gente quer impactar e melhorar a nossa e das pessoas que convivem com a gente. Mas aí, desde então, a gente iniciou a aproximação com outras prefeituras. E os desafios que a gente está tendo é esse, assim, a comercializar para prefeituras, a gente tem que passar por licitação, ou se passa por dispensa de licitação, tudo tem um trâmite burocrático. Então, realmente, não é tão simples. Não é tão simples. Eu fico imaginando que existe também, talvez em alguns locais, uma certa resistência, porque quando você vai fazer uma venda para, né, vamos dizer assim, para outra empresa, muitas vezes a empresa está bem focada em resolver aquele problema. E talvez em alguma comunidade, não sei, eles não queiram resolver o problema, não queiram criar uma demanda de trabalho também, né, que acabe impactando no dia a dia deles. Pode haver isso, né? Eu fico imaginando como que é, se vocês encontraram ou perceberam, né, em outros locais alguma dessas resistências, né, na hora de abordar eles, e como que vocês têm trabalhado também essa questão que de alguma forma também é cultural, né? Isso aconteceu, nesse sentido de a gente vai criar mais um canal para as pessoas reclamarem, a gente vai criar mais demanda para a prefeitura, mas na realidade não é isso, né? As demandas, elas existem. Sim. O que a gente traz com a nossa solução é uma forma de unificar tudo e mostrar tudo num lugar só. Não, mas é que assim, o que os olhos não veem, o coração não sente. E aí fica documentado também, né? E o que eu enxergo da solução, né, do Gerencite é justamente assim, é um ganho muito grande. Vamos pensar no mundo perfeito, né, onde você tem lá uma troca de gestão e aí tem, tá aqui todas as demandas, só você continuar aqui com o que o pessoal tá pedindo, mas fica muito mais fácil até para, eu acho que o poder público, né, e aí fica também um feedback meu, podem aproveitar isso a seu favor, porque você consegue juntar todos esses dados e entender o que de fato é prioridade na gestão, o que o povo está pedindo ali, sabe? Exato. É claro que tem as coisas, os compromissos e as coisas que às vezes o povo não entende, né? Não é para ser populista também, mas dá para entender os anseios da população e conseguir priorizar melhor as coisas. Né? Então, tem que filtrar algumas coisas, obviamente, imagino que vão chegar algumas demandas ali também, né? Que merecem um filtro, mas de alguma forma eu acho que é legal a gente também parabenizar assim, a iniciativa que alguns municípios têm tomado no sentido de implantar soluções como essa, porque eu fiz a brincadeira ali, mas é verdade. Né? Muitos empresários têm dificuldade, a gente comentou isso no último programa, né, Vini? Tem dificuldade de olhar suas despesas. Pelo medo, às vezes, de ver que o resultado não é tão positivo ou que ele tem... A verdade dói, né? A verdade dói, né? Que ele tem alguns pontos da gestão ali que estão fracos, algumas coisas. Então, às vezes, eles preferem não olhar. Alguns empreendedores preferem fazer isso. E quando fala do poder público... Pô, vocês mesmos falaram, estão entrando num setor aí de GovTech, onde estão passando por uma experiência difícil. Imagine quem é gestor público mesmo, né? O tanto de bordoada que não leva e às vezes de forma gratuita, desnecessária, né? Não coerente com uma realidade do trabalho daquela pessoa. Então, existe uma coragem que eu acho que é legal a gente salientar Sim. e parabenizar essa iniciativa. E por outro lado, existe também essa reflexão para fazer em relação à iniciativa privada. Por quê? Quando você abre um canal para você ter de forma organizada essa comunicação e essas demandas, eu me pergunto, será que a minha empresa tem com clareza a demanda dos clientes, né? Um pós-venda ou outras necessidades? Uma ouvidoria, né? Como que é um termo que a Ari comentou ali. Algum setor, né? Ou, não importa o nome, mas está se dedicando a, de fato, conhecer as demandas dos clientes. Perfeito. Então, acho que isso é muito interessante. Aí eu pergunto, eu acho que essa plataforma também pode, de alguma forma, ser adaptada para soluções B2B, como tu falou, né? Existe essa possibilidade. A gente ainda não tá indo para esse meio, mas é legal que o Vini falou ali e o Malik também sobre a importância de visualizar tudo, assim, porque quando a gente fala, um aplicativo para reportar demandas para a prefeitura, parece muito simples no sentido mais simplista mesmo da coisa. Mas o que a gente consegue gerar de dado de inteligência e como a gente consegue resolver isso na ponta da gestão mesmo, porque, beleza, o usuário final ele só vê um aplicativo onde ele selecionou que ele tem um buraco na rua dele, tirou uma foto, postou lá e acompanha o andamento daquele buraco. No sistema, isso é escoado automaticamente para a secretaria responsável para isso.
Sim. Então já resolve todo aquele problema de morosidade desse processo. No sistema é gerado um mapa de calor da cidade para que o gestor público consiga visualizar quais são as áreas mais problemáticas. No sistema o gestor público consegue gerar um plano de ação. Então a gente sabe que acaba até economizando recurso público, porque o pessoal consegue planejar rota lá por dentro. Que legal. Então, em termos de impacto mesmo, que a gente consegue impactar para a população, não é só essa pontinha, só o pessoal vê, assim, é realmente um impacto maior. E sobre utilizar isso para o B2B, com certeza, dá para a gente, de certa forma, generalizar essa ferramenta. A nossa estratégia hoje é focar mesmo para o GovTech, mas... como todo mundo vive provocando a gente pensar em B2B, é uma possibilidade de ter alguma ferramenta parecida. Assim. Muito legal. Você quer dar alguma dica antes do intervalo? Olha, uma notícia bem legal aí pro pessoal da Gerencity, né? Que o 5G é liberado em mais de 347 municípios. A partir da última segunda-feira do dia 27 de fevereiro, as operadoras de telefonia móvel já podem ativar o 5G em mais de 347 municípios brasileiros. Então, tem uma lista ali, né, que você pode procurar. Essa notícia está lá no LinkedIn Notícias, o Lucas Carvalho foi quem desenvolveu ela, então você consegue acessar e ver todos os municípios, né? Ao todo, aí, 487 municípios brasileiros já podem receber o 5G, mas a maioria deles ainda espera a ativação do sinal por parte das operadoras. Para municípios com mais de 30 mil habitantes, o prazo é julho de 2028, então tem um tempinho ainda, 5 anos aí, mas está vindo já, né? Depois as capitais que já têm aí o sinal ativado desde o ano passado. A próxima meta é de cidades com mais de 500 mil habitantes, que é até julho de 2025. Então, ou seja, né, a gente já conversou com o Maicon também da AT Plus aqui, e ele falou um pouquinho, explicou sobre o 5G, é uma tecnologia mais cara, envolve uma quantidade muito maior de antenas também, mas é sinal de qualidade, né, na palma da mão das pessoas para poder acessar a internet, acessar o Gerencity ali, a população também fica feliz com isso, né. E falando de internet de qualidade, né, olha só, a AT Plus está atenta aí a todas as inovações do setor, e com certeza já atualizou aí seus chips também, então, para poder suportar o 5G. Você pode, se você já é cliente da AT Plus, procura pela AT Plus aí para você trocar o teu chip, então, para ter acesso ao chip já que tem aí o suporte ao 5G. Vale destacar que o 5G não está ativo ainda em todas as cidades, mas você já pode estar preparado aí com o chip. Vai que você vai para uma capital, já vai funcionar também, né? E também o equipamento precisa funcionar, então... Vem para a T Plus também aí, chama no WhatsApp 3240 0800 ou também escaneia o QR Code que está aparecendo para conversar com o pessoal e saber mais sobre essa novidade. Muito legal. Você está falando de tecnologia, da mesma forma a tecnologia é uma aliada forte na vida financeira das pessoas. Facilidade de pagar uma conta, de não ter que ir a uma agência, faz uma aplicação, resgata, faz compras, tem uma compensação rápida, tudo isso torna a tua operação, né, no teu negócio mais ágil e mais competitivo também. E aí você tem um app do Sicredi aí na palma da sua mão, se associa ao Sicredi, liga lá no telefone 4932899800 ou visita uma agência mais perto de você. E se você está vendo a gente aí por vídeo, escaneia também o QR Code e conversa com o pessoal do Sicredi. A gente vai fazer um rápido break e a gente já volta para continuar esse bate-papo aí que está muito legal sobre tecnologia, sobre Smart Cities e outras novidades aí. A gente já volta com o Pulso. Voltamos com o Pulso Empreendedor, o seu programa de empreendedorismo. Hoje, conversando aqui no Pulso com a Ariana Valcanaia e com o Cleverton Antunes, falando de tecnologia, o case do Gerencity e várias outras tecnologias e ideias aí que são aplicáveis a cidades inteligentes. Antes a gente tem um destaque aí do Pulso. Até 2030, ou seja, em menos de 10 anos, em torno de 7 anos, alguns cursos de graduação deixarão de existir ou serão drasticamente modificados em relação ao que eles são hoje, né? Eu vou citar aqui os cursos, porque até me chamou muita atenção na notícia que são cursos bem tradicionais. Inclusive você leciona em um deles, né, Marco? Inclusive eu leciono em um e estudei o outro. Direito, administração, engenharia civil, enfermagem, psicologia, ciências contábeis, pedagogia, arquitetura e urbanismo, fisioterapia e engenharia de produção. São alguns dos cursos que estão sendo fortemente impactados por essas mudanças tecnológicas. A gente vê a inteligência artificial, o modo como as coisas têm acontecido e, segundo o educador americano Jonathan Bergman,
tudo que se aprende na graduação hoje, ele fica obsoleto em torno de 2 anos. Nossa. Então a gente vê Meu como Deus. Então realmente preciso as fazer coisas, outra faculdade já. as coisas estão muito rápidas, né? E aí uma pesquisa também brasileira aqui do Sindicato das Entidades Mantenedoras de Estabelecimentos de Ensino Superior e um estudo realizado nos Estados Unidos pela Universidade de Oxford, eles corroboram para essa ideia, né? Os estudos mostram que 47% dos empregos atuais podem ser substituídos por máquinas. Então, bem aquela questão operacional que a gente falou, teve um programa muito legal com o Arthur Igreja aqui, onde a gente mencionou um pouco sobre inteligência artificial e sobre a substituição, mas muito nessa questão bem operacional, né? E segundo o Fórum Econômico Mundial, 35% das habilidades consideradas essenciais para a atual força de trabalho mudarão daqui a 5 anos. O fato é que a educação atual e os profissionais formados através dessa educação, eles precisam passar por uma transformação impulsionada pela tecnologia. Eu não sei se vão desaparecer, né? Tem essas manchetes que às vezes são um pouco impactantes, Clickbait. né? Clickbait, mas a verdade é que o drasticamente modificado, eu acredito. Né? A gente vai ter um impacto muito forte na forma como essas profissões exercem de fato as suas atividades em função da tecnologia que surge como uma ferramenta muito forte, não como algo que necessariamente substitui. Né? Tu citou, Malik, ali sobre um curso que você leciona, que é administração, Isso. e você é formado em arquitetura e urbanismo, Exatamente. né? Cara, eu te pergunto assim, sem ter lido essa notícia, você parou de estudar depois que você se formou? Então, eu acredito que de alguma forma sim e não para essa, porque a gente se mantém atual pelo mercado, pela necessidade, né? E as empresas estão solicitando, você precisa se manter atualizado. Mas por outro lado, dentro de conhecimento científico e acadêmico, eu vejo que existe um gap, existe uma diferença, porque uma coisa é você estar no mercado aprendendo ali aquelas questões que são do dia a dia, que são necessidades, mas quando você vai para a ciência mesmo, talvez a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo hoje poderia estar focada em outros aspectos que colocariam esses profissionais à frente do mercado e não buscando talvez a atualização, né? Criando esse novo mercado. Então, eu acho que esse é o ponto de atenção. Falando do curso de administração, eu vou citar aqui que é o curso de administração da Uniplac, que eu estou participando, eles já perceberam isso. Então, a nova grade curricular ela está muito focada, né, no empreendedorismo, em novos modelos de negócio, startups, no que está acontecendo, talvez. Startups. Legal. Inclusive, a disciplina que eu vou lecionar, que eu estou lecionando lá, fala de novos modelos de negócio, entra nesse mundo de startup, de modelagem de negócio, já numa visão mais moderna. Então, sem dúvida, né, os cursos estão se atualizando para isso, as pessoas estão buscando isso, mas fica aí a dica para você, e só para finalizar, que eu acho que tem a ver com o que eu estou falando, assim como a gente não pode ficar obsoleto, você não pode deixar o teu dinheiro ficar parado também e atrasado no tempo, né? Não dá para deixar o dinheiro debaixo do colchão. Investimentos ruins que tem no mercado aí são o novo debaixo do colchão, hein? Verdade. É o novo debaixo do colchão. Então você precisa usar a tecnologia e principalmente especialistas para potencializar os teus investimentos com segurança. Poder acompanhar o desenvolvimento e o desempenho real do teu dinheiro aí comparado com CDI e outras aplicações, né, e ter acesso a diversos ativos, fundos, ações, debêntures, previdência, criptoativos e várias outras opções que tem aí no mercado para você. Então, para isso você tem a Nipur, chama no Instagram @NipurFinance ou no WhatsApp 499-99568641. A Nipur é o seu agente autônomo de investimentos na XP Investimentos. Escaneie o QR Code, você que está assistindo aí também, que você tem contato direto com o pessoal. E voltando para o nosso bate-papo, a gente estava falando um pouco sobre essa questão de tecnologia, de 5G, de Smart Cities, e vem uma pergunta que eu acho que é interessante para a atuação de vocês, para essa área do GovTech, né? Como tornar democrática essa ideia, uma vez que a gente tem uma boa parte dos clientes da população que não tem acesso à internet e ao smartphone, algo que a gente viu muito na pandemia, né? Em termos de educação, faz aula online, né? E às vezes uma família que tinha um smartphone ali tinha que dividir entre trabalho e estudo de 2 ou 3 crianças, né? O desafio que se tem nesse sentido. Como que a gente pode ajudar a tornar essa ideia mais democrática? A gente tem... Hoje o aplicativo por si só, obviamente, demanda que a pessoa tenha, né, um smartphone ou tenha alguém que tenha um smartphone para fazer esse reporte. Mas foi uma dor que a gente considerou lá no início.
E hoje o que a gente tem para tentar auxiliar isso, e é por fora da plataforma, é o que a gente estimula o nosso contratante a fazer. A gente identificou, por exemplo, que o Gerencity, ele também funciona, na verdade, como uma forma de digitalizar processo. Então, esse pessoal, eles que eventualmente não têm um smartphone, ele chega muito no representante de bairro. Então, quando a gente fez o nosso primeiro lançamento, na prefeitura aqui, foi estimulado, e a prefeitura realmente fez uma reunião com todos os representantes de bairro, trazendo as demandas de todas as pessoas e jogando essas demandas no sistema, para que toda essa inteligência que a gente comentou, de plano de ação, de mapa de calor e tal, pudesse ser gerado. Então, a maneira como a gente entende de transformar essa solução, que ela é tecnológica, não tem como a gente tirar de um dispositivo tecnológico e transformar mais em algo mais democrático, eventualmente ampliando os canais de pessoas que têm acesso a essa ferramenta, né? Foi considerado até a gente disponibilizar tablets dentro de secretarias, né, para que as pessoas possam reportar as ocorrências, as demandas, conforme elas, isso, em totens e tablets, etc., em loco, né? Essa ideia é bem legal, né? Porque você coloca um equipamento dentro da comunidade e você tem disponibiliza o acesso para muita gente. Até porque hoje você vai falando da nossa realidade, né? Eu acredito que existam realidades mais complexas a nível Brasil, né? De regiões aí de Amazonas, próprio Nordeste ali e tal. É realmente mais complexo. Nós vamos pegar a nossa realidade aqui. Dificilmente uma população não vai ter acesso aí num raio de, sei lá, de 10 quilômetros a uma unidade de saúde, por exemplo. É o contato, digamos, do poder público com aquela população, e lá dá para ter um dispositivo, alguma coisa desse tipo. Então, não é desculpa para você, não, aqui na minha cidade não vai dar porque muita gente mora no interior, não tem como. Acho que daí já seria um argumento o que eu errado, acho legal da provocação dessa pergunta, né, é justamente nesse sentido, né, porque às vezes a gente fica focado no empecilho. Não, mas nem todo mundo tem acesso, então não faz. Não, peraí, tem uma forma de fazer, né, tem uma forma de colocar isso, que é disponibilizar um aparelho de forma bem econômica, como o Vini falou, de uma forma inteligente, né. Agora, tem uma pergunta também que nos chama a atenção, assim, pensando já um pouco mais, eu sei que foge da esfera de controle de vocês, né, mas como tornar a ferramenta efetiva e não subutilizada, né, porque existe uma questão aí que lá, né, da porta para dentro, a tecnologia está oferecida, a ferramenta está oferecida, mas da porta para dentro, lá dentro do setor público, tem um desafio também, né, as pessoas utilizarem de fato essa tecnologia, né? Como que vocês enxergam esse desafio? O processo de implantação foi bem democrático e bem extensivo, né? A gente chamou o pessoal da prefeitura lá para dentro do Orion, passou esse treinamento, destacou a importância da utilização, do feedback, principalmente das ocorrências, das demandas reportadas, né? E foi bem interessante, assim, porque no começo o próprio pessoal da prefeitura, da secretaria, estava um pouco resistente, né? Isso aqui vai dar mais trabalho pra gente, isso aqui a gente não vai dar conta. O que também é normal até na iniciativa privada, né? Quando você chega numa empresa com uma inovação, pessoal... Implantar uma ferramenta. A gente falou disso, né? Colocar no último programa, colocar uma ferramenta de gestão das despesas e a pessoa... eu vou ter que fazer mais controle. Mais uma coisa para fazer. Exatamente. Sim, mas aí ao longo do processo de implantação mesmo, desses treinamentos que a gente fez com o pessoal, já foi mudando, né? Eles já foram percebendo o valor dessa solução, que iria facilitar o trabalho deles, que eles poderiam centralizar as demandas mesmo em um único lugar, né? Então, através dessa percepção de geração de valor, de que é uma ferramenta que vai agregar no dia a dia dos servidores públicos, que vai aumentar a eficiência da gestão, é uma forma que a gente encontra de engajar e fazer com que essa solução seja utilizada, né? E utilizada principalmente da forma correta, né? E não é uma questão só de trazer secretários. O que a gente trouxe para perto foi realmente o utilizador do sistema. Porque... tem a equipe de determinada secretaria que é quem realmente vai lá tapar o buraco, que vai resolver o problema. Então, são essas pessoas que são os operadores do sistema que a gente trouxe para perto. E aí a gente fez uma solução bastante básica, que foi fazer um grupo no WhatsApp com todos eles. E aí a nossa equipe tem o propósito de ficar provocando eles lá, tipo, olha... tem X demandas em aberto e vocês não passaram ainda para... Existe também esse controle de indicador, de alguma forma, também, 100%. De demandas atendidas, não atendidas? Isso também fica bem claro. Fica claro para o usuário também ou mais para o gestor, assim?
Não, esse controle geral de demandas atendidas, ele fica sob a gestão municipal. Não tem... O cidadão, ele não verifica quantas demandas daquele tipo foram reportadas. Mas, né, dentro da prefeitura tem uma pessoa responsável pelo sistema. Então, é a pessoa que está preocupada com esse indicador e está ali olhando justamente isso que eu mencionei para vocês ali, que vai puxar na orelha dos utilizadores. E aí... Só para dar um exemplo para vocês, nos primeiros 15 dias de lançamento, aqui em Lages a gente teve mais de 500 demandas reportadas no sistema. E mais de 50% dessas demandas foram resolvidas em 15 dias. Olha só que legal. A gente recebeu feedbacks assim, bem emocionantes. Assim, tipo, é bobo, mas, por exemplo, teve uma amiga nossa que mora num bairro que as ruas não são muito legais. E aí ela falou, cara, fazia anos que o Uber não me deixava na frente de casa, porque simplesmente carro nenhum parava aqui. Olha só. E agora eu parei na frente de casa. A gente se sente, de certa forma, meio responsável também Claro, por aquilo, com certeza. pela ferramenta. Obviamente não foi a gente que resolveu, mas tem esses indicadores e esses são bem importantes. E isso demonstra, né, que nem sempre as pessoas têm um preconceito e muitas vezes colocam a culpa no poder público, né? E não compreendem que é todo um processo, um sistema que de repente não estava bem resolvido, né? Porque não chega, né, Não chega, né? Essas demandas não chegam da forma correta. Esse é o problema. É por isso que eu brinquei com vocês ali no início. A gente sofreu um hate, assim, né? Não, porque é mais um canal de problema. Cara, não é mais um canal. A gente tá... É o canal certo. Exatamente. A gente tá realmente tentando resolver isso, assim, sabe? Desburocratizar o processo de ouvidoria e tornar isso acessível, sabe? E você vê, né, a gente vê a boa vontade, de repente a pessoa que está lá, né, no operacional mesmo, a pessoa que tapa o buraco, como você falou, ela estava disposta, né, ela estava de prontidão lá para resolver um problema que não estava chegando ali, né. Eu acho que dá para a gente aprender muito com isso, levar muito para a área empresarial também, embora a gente esteja falando sobre uma solução que envolve o poder público, né, eu acho que a gente deve refletir sim sobre como a gente pode também usar esse case e aprender com ele dentro das nossas empresas. Acho que é um ponto bem interessante. E eu também tenho alguma curiosidade em relação ao impacto econômico, porque eu não sei se vocês conseguem mensurar de fato isso, mas você até citou antes, né? Não é só uma questão de demanda, de problema, de resolver, né? Existe um gerenciamento, um planejamento de rota. Vocês conseguem estimar um impacto econômico disso numa comunidade assim? Ainda não, né? Ainda não. A gente ainda não consegue gerar dados suficientes para montar esse tipo de monitoramento, esse tipo de estatística, né? Até porque a gente precisa alimentar bastante essa base de dados. Então, como a gente está aí há exatas 4 semanas de lançamento, então a gente não tem dados suficientes ainda, mas é algo que está no nosso roadmap, é o que a gente quer implementar, é o futuro do Gerencity, né? Entregar esse tipo de inteligência, esse tipo de análises mais aprofundadas sobre todas essas demandas que chegam no sistema. Apesar de talvez não ter ainda esses dados, né, e a ideia ela é extremamente nova no mercado ainda, eu fico imaginando, né, que podem existir, né, sempre tem aquele caso lá que até já virou piada em contador de stand-up comedy aí, né, que numa semana o pessoal vai lá, asfalta a rua, na outra semana passa o pessoal do setor de esgoto, abre toda a rua e aí fica já um buraco na rua. Então, só pelo fato de o poder público poder olhar para todas as demandas, priorizar e organizar e fazer um planejamento do que fazer na hora certa, a gente já pode mensurar que isso com certeza vai trazer um impacto econômico, mas é claro, essa responsabilidade passa daí para os gestores, né? Porque, como diz, não adianta ter uma Ferrari ali e você não saber pilotar ela. Então, o poder público tendo o sistema, aí vai de conseguir organizar isso de uma forma também inteligente e saber ler esses dados, né, organizar, mas eu acho que na verdade não, com certeza gera muita economia do nosso dinheiro, né, porque quando a gente fala em poder público é o nosso dinheiro ali que está arrecadado em impostos e tudo mais. O fato dessas demandas estarem centralizadas ali já é uma grande coisa, porque o que acontece? As secretarias hoje têm processos diferentes, então parte das secretarias digitalizavam isso, sei lá, em planilha do Excel, outra parte, e aí a gente perde dados valiosíssimos de inteligência, assim, porque como eu falei, o aplicativo por si só é realmente uma solução muito simples. O que a gente entrega realmente de valor, que é esse sistema, a gente tem vontades assim bastante ambiciosas em relação a ela, como disse o Clever ali, em relação à inteligência mesmo, de eventualmente a gente conseguir entregar
eventualmente não, a gente vai chegar lá. Legal. Mas a ideia de produto é a gente conseguir entregar para as prefeituras planos de predição também. Certo. Não só de ação. Então a gente conseguir interpretar todas essas demandas para fazer ações preventivas que aí sim vão economizar muito mais dinheiro. Com certeza. E olha que legal, né, quando você fala do mapa da cidade, assim, né, eu sou urbanista, daí eu fico imaginando quanta coisa dá para fazer em outras áreas, né, quando você começa a colocar transporte junto, começa a colocar layers, né, começa a colocar as camadas, dados, né, dados de tráfego para entender se esses buracos também estão acontecendo por causa disso, enfim, perfeito. Muita coisa a fazer. E aí também, né, repensar, né, as soluções da cidade no sentido de que daqui a pouco, tem um problema comum em tal região, né? O mapinha de calor mostrou lá. Não, o problema é a execução daquele tipo de obra. O problema é que naquela região tem uma característica X ou Y, um polo gerador de tráfego, né? Como você falou, dá para imaginar muita coisa. A gente está indo para o final do nosso programa, infelizmente nosso tempo está chegando ao fim, então eu quero deixar um espacinho, né? Primeiro, quero agradecer vocês pela presença, por estarem aqui no Pulso e agradecer vocês por trazerem uma solução tão legal para as cidades, não só para nossa cidade, a gente está aqui em Lages, Santa Catarina, mas para outras cidades também que podem ter acesso a esse tipo de solução. Então, legal, obrigado por vocês encamparem algo que tem um propósito no coletivo também, o desafio que é trabalhar com aquilo que é do setor público, né? Parabéns, e deixa uns minutinhos finais aí para vocês falarem alguma coisa que faltou a gente perguntar, ou algum comentário, alguma consideração final. Legal, eu agradeço muito o espaço de vocês, obrigada de novo, meninos, e queria fazer uma provocação para quem é gestor público que está ouvindo a gente, para de repente realmente vir conversar com a gente, sem eventualmente um interesse gigante de contratar a plataforma. A gente realmente quer conversar com os gestores públicos, porque não é uma plataforma acabada. O Gerencity, como eu falei para vocês, a gente tem realmente interesses em aumentar e transformar ele numa ferramenta super valiosa para cidades inteligentes. Então, secretários, pessoas que trabalhem de alguma forma com o poder público, a gente está super à disposição para conversar. E obrigado de novo pelo espaço. Muito legal. Perfeito, é isso mesmo. Muito obrigado pelo convite, obrigado pelo espaço. Prazer trocar essa ideia com vocês. Obrigado Legal. também. E onde que o pessoal... É no Instagram de vocês mesmo? Tem algum telefone? Pode procurar gerencity.app ou gerencity.com. Ah, beleza. No site mesmo, né? Vocês conseguem conversar com a gente por lá. Perfeito, Legal. bacana. Bem, né, pra gente fechar aqui tem dica, né? uma dica aqui, que se até o poder público está buscando por inovação, essa proximidade com o cliente, por que a sua empresa ainda não faz isso, né? A gente comentou sobre isso no programa e talvez seja por falta de tempo. Então você resolve isso aí com a BeMind. A BeMind é uma contabilidade, a BeMind também é uma consultoria, eles colocam a mão na massa lá, executam as suas rotinas financeiras, eles fazem tudo para sua empresa e para fechar ainda te oferecem um software ERP, o OMI, que é um software em nuvem completo, que atende todas as demandas para você poder ter todos os dados na mão. Você vai ter o mapa da tua empresa. Exatamente, tem todos os recursos ali, consegue tomar decisões de forma inteligente, poupar tempo, poupar dinheiro também. Então, pare de sofrer, chama a BeMind no WhatsApp 49999370001 ou no Instagram @BeMind Soluções. Se você está assistindo a gente, escaneia o QR Code, já cai no WhatsApp da BeMind, conversa com eles aí. Muito legal. Valeu, Vini. Valeu a todos os ouvintes, todos os espectadores aí também do Pulso. Agradecimento aos apoiadores do programa Orion Parque Tecnológico, Wind Digital, Clube de Negociadores, e segue aí o Pulso nas redes sociais. Claro, assiste também o episódio no YouTube. Fica com a gente que tem bastante novidade, bastante programa legal aí para você curtir. Valeu. Valeu, galera.